Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo representa em nossos encontros o roteiro que seguimos, capítulo a capítulo. E tanto para os que estão aqui, quanto para os internautas no Brasil, que estão sintonizados online neste momento, sem comentarmos os que estão em outros países também, nestes que nós citamos, todos vocês poderão encontrar nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo os temas que aqui comentamos nas palestras de segunda-feira às 20 horas e quinta-feira às 20 horas. Porque o Evangelho é a forma, o roteiro mais seguro para que nós meditemos sobre nossos equívocos e sobre nossos acertos. E por isso, seguindo as orientações dos Espíritos que aqui dirigem as nossas tarefas, nós começamos e terminamos os capítulos do Evangelho, e quando o acabamos, voltamos ao primeiro, de forma a nunca acabar. Porque se levamos aí 1 ano e meio, 2 anos, às vezes, para comentar os seus capítulos, quando voltamos ao primeiro, já não somos mais aqueles que 1 ano e meio ou 2 anos antes tínhamos começado novamente, ou anteriormente. Há dirigentes espíritas, há trabalhadores espíritas, há mesmo muitos cristãos que dizem: eu já conheço isso, já li isto faz 25 anos. Com esta afirmativa querendo dizer que já são íntimos dessas realidades do Evangelho. E ao mesmo tempo dizendo que são pessoas que pararam no tempo, que cristalizaram-se nos preconceitos que tinham 25 anos atrás. Em uma época em que já se perdeu a conta da velocidade pela qual o conhecimento duplica na humanidade, porque até os finais da década de 90 e início do século 21, havia uma estatística que o conhecimento humano estava sendo duplicado a cada 3 meses. Por força dos processos da computação, por força daquilo que as pesquisas estavam já auxiliando na descoberta de outras áreas do conhecimento, com a aparelhagem mais aprofundada, mais específica, mais dilatada do ponto de vista da sensibilidade, seja no microcosmo, seja no macrocosmo, e na compreensão do nosso cosmo, o conhecimento que nós tínhamos e que levava anos para ele ser multiplicado por 2, era multiplicado até o começo do século 21 por 2 a cada 3 meses. Vamos fazer de conta que você imaginasse aquela enciclopédia. Lembram? Todo mundo tinha uma enciclopédia em casa. E o vendedor era a tal da Barça. Lembram da Barça? Delta Larousse, Trópico. Aquelas enciclopédias lindas. Aquele monte de livro vermelho com capa, com detalhes em dourado ou marrom e dourado. E o vendedor na sua casa e te empurrava 28 exemplares da Barça, você pagava pro resto da vida. Fazendo de conta que aqueles 28 exemplares contivessem, e você, eu tenho certeza que nunca leu eles, mas que contivessem todo o conhecimento
que até então existia, agora, ou até o começo do século 21, você tinha uma nova coleção daquela, que se juntava àquela, 28 novos volumes a cada 3 meses. E a velocidade com que as coisas estavam sendo multiplicadas, fazia com que o tempo de variação da multiplicação do conhecimento fosse cada vez menor. Então, o que pensar de uma pessoa que diz que, não, eu conheço esse livro, eu li há uns 30 anos. O livro continua o mesmo, é verdade, de 30 anos para cá as letras não saíram do lugar, continuam lá certinhas. Mas imaginar que nada mudou e que essa pessoa, que em 30 anos leu um livro e não acha que precisa lê-lo de novo, então, essa pessoa não tem sequer a noção de quem ela é. Se ela está parada no tempo há 30 anos, naturalmente ela não se dá bem em casa, ela não tem uma vida familiar harmônica, ela não compreende os que são mais novos, e ela é uma pessoa chatonilda, é uma pessoa quadrada, é uma pessoa insuportável, porque todo mundo caminha para frente, no sentido positivo da expressão, mas ela não. Não, isso eu já conheço, já vivi isso. Então é aquela pessoa que fica, presa aos antigos modos de ser e aos preconceitos, que na época pareciam valores importantes, mas que o avanço da convivência fez com que tudo isso fosse sendo modificado. O capítulo do Evangelho, que nos cumpre nesta noite abordar, fala sobre uma questão muito importante, que está ligada à nossa relação com Deus. Relação esta que cada um tem a sua, é verdade, mas que para aquelas pessoas que se dizem cristãs, por acreditarem nos ensinamentos de Jesus, encontramos nestes ensinos uma forma bastante clara de como fazermos esta relação com o Senhor. É o capítulo 27º, o último capítulo que nós consideramos nos comentários que fazemos aqui, já que o capítulo seguinte, o capítulo 28º, é uma coletânea de orações que Kardec coloca encerrando o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, para ajudar as pessoas a entenderem como fazer uma oração. Porque ao tempo de Kardec, quando a Igreja Católica era eminentemente a que prevalecia, e ou você era dela, fazendo parte dela, ou você era contra ela, as pessoas que estavam neste meio, nessa confusão, nesta guerra filosófica, muitas vezes eram católicas descontentes e não sabiam como encontrar outras coisas, e dependiam de certas fórmulas, porque já naquele período já havia uma grande prática de repetir ou de você ter rezas que você se prendesse a elas e nelas encontrasse a força, não é? Eu não vou pedir para ninguém aqui levantar a mão, mas eu tenho certeza que nas carteiras de vários aqui dentro existe algum santinho, com alguma reza, algum bentinho, alguma oração poderosa. É claro que você vai encontrar também trevo de 4 folhas lá dentro, vai encontrar pé de coelho, pelo de gato, um monte de outras bobagens que a gente acha que segura todo o mal olhado longe de nós. Mas isto que hoje é tão comum, ainda era muito mais comum naquele tempo. Recorrer a certos artifícios para você se sentir protegido. Kardec, então,
vendo que a maioria daqueles que poderia estar buscando informação da doutrina espírita era proveniente destes hábitos, para dar uma ideia de como a pessoa poderia relacionar-se com Deus, coloca no capítulo 28º um conjunto de orações que são mais sugestões ou demonstrações de como é possível você falar com Deus em determinadas situações. Mas isto é apenas um processo de exemplificação que, apesar de estar isto muito claro, muita gente também tomou estas rezas como se fossem rezas infalíveis. Não, lá no capítulo 20, eu faço a reza que Kardec pôs lá para aquele que morreu, para quem escapou de um perigo, para quem está indo fazer uma viagem, ou quem está precisando de ajuda. Não é isso que a doutrina espírita fala. Naturalmente, Kardec tem este cuidado, porque ele sabia que as pessoas do seu tempo, acostumadas a se agarrarem a pedaços de papel, de onde vinham, na religião onde foram criados, iriam sentir falta de ter um negocinho qualquer. Então as pessoas estavam precisando. Muita gente vem na doutrina espírita e, quando começa a conhecer o espiritismo, acostumados a outras religiões, às vezes nos dizem assim: ai, eu gostei muito de tudo aqui, é tudo muito bonito, ai, cada conceito diferente, cada conceito legal, eu sempre tive essas dúvidas, mas tem uma coisa, sabe, que me dói muito, eu tenho muita dificuldade de aceitar. Mas o que é? Qual que é o problema? Ai, sabe, é que no espiritismo não tem batizado, não tem casamento. Ai, eu sempre sonhei em me casar entrando de branco na igreja. Ai, meu filho vai nascer e se eu não batizar ele, o que ele vai ser? Vai ser um pagãozinho. Vejam só como as pessoas estão tão insensatamente postas na vida, que elas não raciocinam, elas não refletem sobre as mudanças da essência, da estrutura lógica. Elas aceitam, é bonito, é lindo, eu entendo tudo. Ai, mas que bom se a gente pudesse ter aquelas coisas que era tão bom a gente ter na religião que a gente estava. Sobre esse tema, um dos livros editados pelo ID, de autoria de Públio e Humberto de Campos, fala desta dúvida, desta confusão filosófica, conceitual. E Humberto de Campos escreve um conto que se chama Com Cerimônia ou Sem Cerimônia. Uma história na qual a personagem que está envolvida na circunstância é exatamente esta. Ela gosta do espiritismo, mas gosta da cerimônia. Gosta do espiritismo, mas gosta da cerimônia. Gosta disso. Então, as pessoas, muitas vezes, elas se sentem meio que órfãs. Parece que ela vai ter que jogar fora um monte de coisa onde antes ela se apegava e tinha segurança psicológica. Isso acontece muito em países, vejam só que interessante, em países onde a população passou da condição de súdito de um rei ou de um imperador para a condição de um governo eleito. Aconteceu no Brasil. Meu avô tinha um irmão por parte de pai, mais velho do que ele, e ele contava que quando esse irmão dele nasceu, isso já ainda era o tempo do Império no Brasil, os pais enviaram uma carta ao imperador Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, porque queriam que o seu filho fosse batizado pelo imperador. Imagina, nada melhor, né, de que você ser apadrinhado pelo imperador do país.
Escreveram então a carta, puseram no correio, e passou o tempo. 1 mês, 2 meses, 6 meses, quase 1 ano depois, chega uma correspondência oficial na cidadezinha de onde eles haviam enviado a correspondência. Era a resposta do imperador. O imperador tinha mandado uma fotografia dele, autografada por ele, e tinha mandado uma pequena quantia em dinheiro, desculpando-se de não poder estar aceitando ser o padrinho daquele, estar presente naquele instante. Mas teve o cuidado de, velhinho como já era, responder a carta. Então aquelas pessoas receberam aquela fotografia do imperador, que parecia um vovô, né? Dom Pedro II no Brasil parecia aquele avôzão bonzinho, generoso. E então havia um dilema entre os próprios militares que foram dar o golpe para derrubar o império, que viam em Dom Pedro uma figura tão querida pelo povo simples, que tinham medo de com isso produzirem uma reação violenta. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca era contra esse processo de fazer o imperador deixar o trono. E ele era tão generoso e tão querido, que de maneira injusta, de maneira cruel, desumana, mas provavelmente a única opção que tinham os governantes provisórios, deram a ele 24 horas para deixar o país. Sabe o que é você ser imperador de uma nação por quase 50 anos? Ter entregue a sua vida e o melhor dos seus esforços, e de repente chegam os representantes de um poder qualquer, destituindo o sistema organizado e dando a você 24 horas para ir embora do país para sempre, porque eles tinham medo que a presença do imperador no Brasil, nas terras brasileiras, pudesse fomentar nos indivíduos que aqui ficassem esta nostalgia de terem perdido o pai e terem visto o seu governo trocado por gente indiferente, por políticos de carreira. Então existe também neste processo esta ruptura, este trauma de nós, quando o novo se apresenta, sentirmos falta do que era o antigo. Então Kardec, para ajudar as pessoas, coloca no capítulo 28, orações, como os católicos estavam acostumados a ter no passado, rezas, para eles ficarem rezando. Eu gosto do espiritismo, e o que me faz falta é aquelas rezinhas que eu tinha na igreja. Então Kardec orienta, mas ele deixa claro que isso se trata de uma sugestão, porque em verdade, desde Jesus, foi abolida a ritualística na prece, na oração. Mas a gente tem o Pai Nosso. E o que a gente faz com o Pai Nosso? O quê? O que a gente faz com o Pai Nosso? Pergunta para esse maluco aí que estava escutando, Leandro. O que a gente faz com o Pai Nosso? Decora. Decora e declama. Sem entender o que significa e sem senti-lo. Estou num apuro, eu fiz 30 Pai Nosso de tão nervoso que eu estava naquela hora. Para quê? Um só não basta? Não, é porque com 30 Deus tem bastante munição do lado de lá para dizer, em um dos 30 eu me apoio para deixar o cara bem atendido. E aí reza o Pai Nosso, e reza a Ave Maria, e reza o credo, e reza não sei o quê, e salve isto, e salve aquilo. Nós não podemos ver uma reza que a gente decora e repete, decora e repete, decora e repete, e não a vive.
Quando perguntaram a Jesus como deviam orar e pediram que Jesus os ensinasse, Jesus cria, de maneira concisa, uma demonstração de como fazer. Mas em momento algum Jesus disse: olha, eu vou dar para vocês, ô Simão, pega um papel aí, eu vou passar para vocês a reza poderosa, que com ela o corpo está fechado, você pesca todos os peixes que quiser, é só fazê-la 3 vezes de manhã antes do sol nascer, que você vai conseguir tudo o que você precisa. Recebi um e-mail, esse negócio de internet é muito legal. Muito legal, primeiro porque deixa a gente entrar em contato com você que está aí na Inglaterra, na França, no Japão. E segundo porque, tem de tudo. Falando de coisas boas, porque de ruim também tem de tudo. Recebi um e-mail dizendo assim: incrível, o olho de Deus. Alguém recebeu esse e-mail? O olho de Deus. Não foi você que mandou para mim não, né? Porque eu não mandei para você. O olho de Deus. Veja agora, o telescópio Hubble fotografou o olho de Deus. Até aí tudo bem, né? Pode ser uma coisa poética, uma interpretação, né, interessante da pessoa que estava escrevendo isso. Mas sabe o que vinha depois? O negócio não era o olho de Deus. Era assim: você preste muita atenção, porque este é um momento especial. Você vai ver o olho de Deus. Aproveite e peça o que você quiser e passe isso para outras 10 pessoas que funciona. Pô, mas dá sossego pro raio do Deus. Aparece o olhão de Deus, que na verdade é uma explosão de uma estrela que deixou uma região do cosmos iluminada e com uma névoa própria dessas expansões gasosas, que dá a impressão de ser um olho. Poxa, que bonito, devia vir, olha, vejam só como a beleza do universo é indescritível, que cores maravilhosas, como Deus se manifesta em todas as coisas. Não, veio com: você vai ver o olho de Deus, aproveita e pede. Antes que ele pisque. Porque se ele piscar e você pedir na hora da piscada, ele não escuta. Pelo amor de Deus, vamos ser mais criativos. Outro dia recebi um outro e-mail, lindo, vinha escrito assim: esta foto foi encontrada em uma máquina de uma pessoa que morreu afogada, levada pelo tsunami. E esta é a onda que está chegando, alguns segundos antes dela ser tragada pela onda. Vejam só, que coisa horrível devem ter passado todos aqueles que morreram afogados. Cuidado, a imagem é forte. Vejam só como o tsunami foi poderoso. Alguém viu isso aí também no seu e-mail? Parece que só eu que recebo esse monte de lixo. Cada dia tem que botar no lixo uns 15 desses. Quando não bloqueio, né? Aí você abre a fotinho. Santa ignorância. Aquilo é um fenômeno chamado terral. É uma nuvem de poeira que para as pessoas que não têm nenhum tipo de lógica ou lucidez, parece uma onda de água, mas não tem nada de água, é uma grande ventania que traz uma quantidade de poeira muito grande e vai invadindo os lugares. Mas já está na internet como a onda do tsunami. Ninguém morre com essa onda aí que vem, porque a não ser que seja um fenômeno piroclástico, né? Uma coisa que venha de um vulcão incandescente, portanto muito quente, e que não era. Você vê lá, é muito fácil de você observar que se trata de um fenômeno atmosférico, não aquático. Mas todos os imbecilóides, um fica passando para o outro como se aquilo fosse verdade. Olha, morreu, tadinho, vamos rezar por ele. Eu estou até hoje recebendo uma história, porque meu filho nasceu e teve Apgar-9, ele nasceu perfeito, e depois de alguns momentos teve não sei que problema e o médico disse tal coisa, e a pessoa está contando isso desde o dia que a criança nasceu na internet, pedindo que alguém a ajude.
Que alguém diga se tem alguma solução para o problema dela. Faz 19 anos. Semana passada recebi de novo. Falei, essa eu vou responder. Falei para a pessoa, por favor, não me mande de novo este e-mail, porque já faz 19 anos que eu estou com essa mesma história. E eu mesmo já entrei em contato com o pai e a mãe desta criança, que agora já deve, ou morreu, ou já é um adolescente ou adulto, dizendo o que se pode tratar, porque tem um parente que tem um filho nas mesmas condições. Pergunta se eles quiseram entrar em contato. Não quiseram. Até hoje não procuraram. Demos telefone, endereço, dei o telefone deles para o meu parente, que entrou em contato com o pai da criança, mas nada. Querem ficar jogando conversa fora. E muitos que, vamos rezar pela criança. A criança já está desaparecida, já foi encontrada, já casou e já tem neto, e o povo está lá, rezando pela criança sequestrada. Quando isso não é golpe, não é? Para pegar e-mails de pessoas que às vezes ficam passando com todos os conjuntos de e-mails que ela possui no seu arquivo, para outros espertalhões. Então nós, não é? Vamos enfrentando essas dificuldades na vida, com o mundo que está acelerado, e o que fazemos com o olho de Deus? Pede, aproveita. Não faz uma prece, não agradece ao Criador pelas belezas do universo, não, faz uma prece, porque eu fiz e deu resultado, ganhei um bom dinheirinho com esse negócio de ficar passando e-mail um para o outro. Ou seja, nós nunca vamos entender o que Jesus ensina, do que significa a oração. Por que nós devemos ter essa ligação com o Pai, que não é para ficar passando o pires, passando a sacolinha? Não podemos pensar em Deus sem pedir. Não podemos, diz a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, que a oração, entre muitos outros possíveis, tem 3 finalidades básicas. A primeira é a de louvar, que significa reconhecer a grandeza do universo, a inteligência soberana, reconhecer a bondade do Pai, louvar por sermos seu filho, por amá-lo e ter o amor do Criador a nosso favor. Essa é a primeira, louvar. A segunda, qual é? Vamos falar que é pedir. Agradecer. A segunda coisa que nós fazemos, ou que deveríamos fazer, através da oração, é agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer pela saúde, agradecer pela doença, agradecer pelo sucesso ou pelo fracasso, agradecer pela conquista e agradecer pela perda. Porque com isso tudo a gente cresce e a gente aprende. Nós nos tornamos outras pessoas, porque os benefícios divinos chegam a nós de muitos caminhos e de muitas formas diferentes. E por fim temos a terceira coisa, que transformamos em primeira porque somos gananciosos até debaixo d'água, que é pedir. Pedir. E mesmo assim, no pedir, encontramos pedir paciência, pedir força, pedir otimismo, pedir lucidez, pedir sabedoria, mas isso tudo está em baixa. Isso tudo não é o mais importante do pedir, porque nós somos aquelas criaturas que esquecemos destes valores, e o que nos faz falta é o que temos à mesa, o que temos no bolso, e o que temos na aparência. Então pedir reduziu-se praticamente a solicitar coisas. Este é o capítulo 27, que faz a gente meditar em muitas circunstâncias da nossa existência, colocando de verdade a nossa mente a serviço das noções de como nos relacionamos com Deus. Existem pessoas que há 30 anos, porque leram um pouquinho disto, fazem a prece igualzinha. Repetem mecanicamente, nunca pararam para pensar o que significa entrar em contato com o Criador. Rezam igualmente, fazem as mesmas cerimônias, as mesmas atitudes, se relacionam com Deus
com o mesmo formalismo, esquecendo-se do Evangelho, que diz que não é assim. Você fala para uma pessoa, você vai fazer a oração. Eu não. Mas pede para outro, pede para o outro. Não, eu não sei rezar. Mas como é que você não sabe rezar? Você sabe comer sem comer? Sabe dormir sem dormir? Sabe tomar banho sem tomar banho? Mas como é que não sabe rezar? É analfabeto na reza? Quando sabe xingar o semelhante, sabe falar palavrão, sabe falar sobre coisas que não são boas, sabe falar sobre assuntos picantes. Isso todo mundo sabe, mas rezar... tá bom, então eu vou rezar do meu jeito. Tá bom? Tudo bem, graças a Deus que vai rezar alguma coisa. Então eu vou rezar. Então vai lá e o cara dispara o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade. E é aquela coisa que você tem que segurar o bicho na rédea, porque senão cai do cavalo antes que chegue no fim da jornada. Conheço uma pessoa que fazia um Pai Nosso mais rápido que eu já vi na vida. Você perdia o fôlego ou ficava roxo se tivesse que acompanhar ele. Isso é a oração? Será que é isso que Deus escuta? Que é isso que importa? Ou então essas outras rezinhas que a gente decora e fica só no tralalá, tralelé, repetindo, sem sentido? Não é isso que está no Evangelho. Nós conhecemos determinadas religiões que na hora da oração, Deus fica louco. Porque enquanto um está rezando lá em cima, está todo... aleluia, não sei o quê, e são 200, 300, 500 pessoas falando ao mesmo tempo, cada um do seu jeito, a sua reza. Mas que confusão que é essa? Quantos receptores vamos ter aqui para ter que entender o que está todo mundo pedindo? Pessoas que ficam rezando multiplicadas vezes, e às vezes pela televisão, e aí você vê orações como esta: Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu e que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, para fazer 10 vezes a mesma oração. Em vez de fazer uma oração e repeti-la 10 vezes, repete cada frase 10 vezes. É mais prático. Então, se é prático, não é mais fácil fazer uma só, bem feita, sentida? Porque isso que está no Evangelho não é a repetição mecânica, e as pessoas acreditam que é. Algumas conseguem um estado de sintonia pela repetição, mas mais por um processo de hipnose do que de verdade por um processo de resposta divina. Mais por aquela coisa que a pessoa fica lá... E o vai levando a pessoa num estado de elevação, como um exercício espiritual, mais do que um processo de você ter pedido, ou ter falado, ou ter louvado o Criador e sentir a sua resposta. Por esse motivo, vale a pena que nós nos detenhamos por alguns instantes no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo: pedir e obtereis. O primeiro item é a qualidade da prece. Porque a prece tem qualidade. Como a vida tem qualidade. Como o que nós fazemos há de ter qualidade. O que nós escolhemos para viver representa a qualidade que nós colocamos no nosso existir. Qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Isso são palavras de Jesus, hein? Não é o Espiritismo que está dizendo isso. Isso está em São Mateus, capítulo 6. Não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles receberam a sua recompensa. Mas, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai,
que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces. Esta frase já fulmina a repetição desmedida e infinda de palavras, e de vezes, e de isto, e de mais aquilo. Ah, mas é da minha religião. Ótimo, que continue fazendo. Mas não é Jesus que pediu isto. Não é Jesus. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está no céu, perdoe também vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará também os vossos. São Marcos, capítulo 11. Aqui já temos 3 indicadores muito importantes da qualidade da prece, ditos por Jesus. Primeiro, devemos ser simples e íntimos com Deus. Naturalmente, e não estamos nos referindo nas orações que fazemos em coletivo, como é o caso das diversas igrejas que têm orações com os seus fiéis. Mas estamos nos referindo, ou Jesus se refere, àquela oração do dia a dia em que você entra em relação com Deus. Existem pessoas que falam assim: ai, vai lá em casa rezar. Não, é porque reza você. Ah, não, é que a sua reza é mais forte do que a minha. Você reza bonito, você fala umas palavras diferentes. Mas não é essa reza que Deus está esperando. Deus está esperando que você, com o seu jeito de ser e de falar, entre no seu ambiente íntimo, no seu quarto, como ele cita aqui, e ali, de coração sincero, desnudo o coração, você apresente ao Pai as suas dores, as suas angústias. Mas o Pai precisa que eu diga para Ele tudo isto, para Ele me atender? Deus não sabe tudo? Sabe. E Jesus explica isto. Mas quando nós fazemos isto, sabe o que acontece? Não é que Deus precisa da nossa prece para nos ajudar. É que, pelo modo como nós oramos, e o que nós dizemos na oração, Deus sabe o quanto sincero estamos sendo, ou o quanto estamos fingindo. Porque até na hora de rezar a gente finge para Deus ter compaixão de nós. Então a gente vê o bêbado rezando assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, estou com uma dor no fígado. Será que o Senhor podia me ajudar a curar essa dor, tirar ela de mim? O bêbado pode rezar assim. Mas ao dizer isto, o que ele está dizendo? Que a culpa não é dele. Que ele está sofrendo uma dor e que é Deus que tem que resolver. Agora imagina se ele dissesse assim: ai, Senhor, eu sou tão fraco para bebida, eu não sei como vencer esse problema. O senhor está vendo, eu estou aqui falando com você, mesmo bebum. Me ajude, me cura da doença da bebida. Não é diferente? Ele não está pedindo para Deus curar o fígado que dói, porque se Deus tira a dor do fígado, Ele vai encher a cara mais ainda. Ele está pedindo para Deus curá-lo da fraqueza.
Ele está assumindo que é débil. Ele está sendo autêntico com o Pai. E como é difícil a gente aprender a ser autêntico. Como é difícil a gente assumir, até com Deus, no silêncio do nosso quarto, que a gente é viciado, que a gente é vicioso, que a gente tem orgulho, que a gente tem inveja. Quantas vezes nós rezamos dizendo a Deus: ai Senhor, eu tenho uma inveja danada daquela vizinha, ainda hoje eu queria que ela morresse, me ajude a não ser assim. Ajude essa minha irmã, porque esse é um problema meu, é um defeito que eu tenho. Quando nós pedimos isso? Quando falamos assim? Por isso que Jesus diz: entra num quartinho, fecha a porta, tampa as janelas, para que ninguém escute. E se você falar, fala baixinho, mas pelo menos lá no escondido, fala com Deus com verdade. Fala com Deus a respeito de quem você é. Porque isto faz a diferença. Não de Deus para com você, mas de você para com Ele. Você já não está mais sendo um farsante. Você já não está mais fingindo que sabe rezar o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, na fantasia de parecer bonzinho. Porque o pai prefere um filho que se assuma e que se diga indecente e peça ajuda, a um filho mentiroso que está fedendo, mas bem vestido, que está mal cheiroso, que ninguém suporta o seu odor pestilento, mas está querendo parecer um barãozinho. Este ainda não sabe qual é o seu problema. Este ainda não sabe onde reside a causa do seu mal. Como é que Deus vai atendê-lo? Essa é a primeira qualidade da prece, a autenticidade. Ser autêntico com Deus. Falar com Ele, não para que os outros escutem, não para que os outros admirem, não para que os outros vejam em você virtudes que muitas vezes estão longe de estarem vivas em nós, mas para que naquele instante você seja com Deus o filho que conta onde está o seu problema, que fala com o Pai sem querer parecer o que não é. Primeira condição da oração, a autenticidade. Segunda condição, concisão. Deus sabe. Não precisa, ai Senhor, sabe o que acontece? Eu tive que fazer aquilo para a pessoa, eu tive que falar mal da vida dela, porque ela fez isto, mas eu pensava, eu dei uma chancezinha para ela, mas daí ela fez aquilo, ai, mas eu aguentei mais um pouco, dei uma outra oportunidade e ela fez, ai. Deus está roncando, já está cuidando de outro. Deus sabe. Deus sabe. Seja conciso e diga a Ele: Senhor, o Senhor sabe que eu sou, o Senhor sabe que eu não valho muita coisa, me ajude. Esta prece verdadeira e concisa é mais potente na demonstração de que você confia no Pai e se submete a Ele, do que todas as justificativas que você pode levantar para tentar explicar por que você fez. Existe uma frase de Emmanuel, se não me engano, o mentor de Francisco Cândido Xavier, que diz assim, que diz ao Chico: Chico, quando você fizer alguma coisa, nunca se justifique. Porque se as pessoas que estiverem do outro lado forem suas amigas, elas não precisarão que você se justifique por que você tomou aquela atitude. Mas se as pessoas que estiverem do outro lado forem suas inimigas, por mais justificativas palavras que você lhes apresente, eles nunca vão acreditar em você. Faça o que você tem que fazer, com a aprovação da consciência, com a consciência limpa de todo o mal. E se alguém criticar você, não se justifique.
Porque por mais que você diga, por que você fez aquilo, essa pessoa, se é sua adversária, nunca vai te entender e nunca vai aceitar. E se ela é sua amiga, ela não vai exigir de você que você explique por que você fez isso. Ela vai, se ela é amiga de verdade, ela vai dizer, sim, se isso aconteceu mesmo, aconteceu porque ele sabe o que ia fazer. Foi necessário que fosse assim. Emmanuel então aconselha Chico a ter essa conduta independente das críticas dos outros ou da aprovação de terceiros. A consciência é o fiel da balança. E quando você se relaciona com Deus, Deus sabe o que você queria fazer, mais além do que você mesmo imagina. E Ele sabe por que você fez aquilo, não só porque você não ia com a cara da vizinha, mas Ele sabe por que você não ia com a cara da vizinha. Não porque ela andou piscando para o seu marido, ou porque seu marido passou dando um sorrisinho para ela, mas porque na outra vida eles já foram amantes, e na outra vida foram envolvidos sexualmente, e na outra jornada tiveram filhos porque foram casados, e lá você era amante. Deus sabe de todas estas coisas. Então Ele entende por que nós temos as inclinações que temos. Ele entende por que vibramos daquela forma, como um pai que compreende o filho desde que nasceu e que sabe onde estão suas fraquezas. Portanto, não é de muito rezar, como diz Jesus, que nós conseguiremos, como fazemos com os homens e as mulheres, conseguiremos convencer Deus que o estelionatário é honesto, que o ladrão é um benfeitor, que o Alibabá não estava senão cumprindo a generosa função de espalhar a riqueza para os que não tinham. Segunda qualidade da prece, concisão. Terceira qualidade da prece, viver antes as qualidades que a atestam como uma oração sincera. Ser autêntico, mostrando o que você é. Em segundo lugar, ser conciso para não atolar Deus com palavras inúteis. E terceiro lugar, demonstrar que você já está procurando fazer o que é a sua parte. Que você não está reclamando dos outros, você está buscando os outros antes de rezar, para pedir desculpa, para corrigir o erro, para reparar o mal. Atitude prévia, que justifica na pessoa a sinceridade da prece que ela vai fazer. Fala Jesus que se alguém tiver algo que o tenha marcado, que o tenha enodoado, que o tenha ferido, que nós tenhamos praticado, antes de nós orarmos, devemos ir procurar a pessoa. Porque a oração mais agradável a Deus não é a das palavras, é a das atitudes. Quando você para a sua prece, bate na porta do vizinho com quem você brigou no dia anterior e lhe pede desculpa, quando você volta para casa com ou sem as desculpas do vizinho, e você volta a rezar, Deus já foi embora, vamos dizer assim. Porque para Deus você já rezou. Você já demonstrou o que você é. Deus já sabe que qualidade você tem. Deus já viu que você cumpriu o que Ele pediu que você fosse. E a oração das suas atitudes atesta a qualidade do seu sentimento. Pode rezar de novo, não há problema. Mas você vai rezar de uma forma muito diferente da que rezaria antes. São apenas nestes trechos que lemos três parágrafos. Sem falarmos
no seguinte, que iremos comentar na próxima semana, comparando as orações de duas criaturas. Uma importante, altiva, orgulhosa de si mesma, e outra indigna, social e culturalmente falando, e que também estava orando no mesmo lugar, que também compõe a qualidade da prece. Mas só com estes 3 parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo e dos Evangelhos de Mateus e de Marcos, nós, que lemos isso há 30 anos, vamos ter um bom material para pensar. Por mais 30 anos pela frente, precisaremos arrumar dentro da gente um novo jeito de rezar. Não mais rezar antes de dormir, ainda que se possa fazê-lo, mas não mais dedicar apenas a Deus os instantes de antes do adormecimento, ou de logo depois que acordamos. Entender que a qualidade da prece demonstra a qualidade de quem reza, não a qualidade do que se pede, e nem a qualidade daquilo que se merece. A qualidade da prece deixa Deus sabendo logo de cara quem é que está falando com ele, qual é o tipinho que o está atormentando naquele instante. Lembrando que para Deus, como para o pai e para a mãe, um chamado do seu filho nunca é um tormento, nunca é um peso, nunca é algo indigno de ser escutado. Pensem nisso, no pedi e obtereis, que começamos hoje e que vamos continuar na próxima semana. Abraços a todos os irmãos da internet, a todos aqueles que estão na sintonia da TV Alvorada Espírita. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de nos unirmos uma vez mais para a elevação de nossos espíritos, para o entendimento das leis do mundo invisível, na construção do novo eu, do eu espiritual, que transforma o nosso ser de um ser inferior na ordem da evolução, encaminhando a melhoria de si mesmo, pelo desabrochar de valores, de virtudes, pela construção de novas atitudes. Obrigado, querido Mestre, por tantas generosas concessões, pelo amparo constante de entidades amigas, pelo gesto bom de protetores espirituais, que estão por toda parte acompanhando todas as pessoas, mas que nós, que deixávamos de senti-los, ao aprendermos as leis do universo, também notamos que podemos abraçá-los, podemos captá-los, notá-los à nossa volta. Que bom, querido Mestre, que a nossa jornada na Terra não é mais encarada como a somatória de tragédias, que já fomos os que destruímos, que já deixamos a terra arrasada por onde passamos, que já entregamos nosso tempo aos desacertos da libertinagem, da pilhagem, da agressividade, porque pensávamos que estas eram as verdades,
Mas agora, entendendo melhor e colhendo em nós mesmos a somatória dos equívocos de ontem, concluímos que tudo aquilo que hoje sentimos, no sofrimento ou no mal, é a herança de nós mesmos, que nos chega para educar-nos a não fazermos mais nada igual. E então, compreendendo onde está o erro, já sabemos o que não deveremos repetir. Já sabemos como seguir na direção oposta do que fazíamos. E se nós agredíamos, agora, desenvolvermos a paciência será a forma de melhorar o espírito impetuoso. E assim em toda parte, em todo o nosso eu, alterar para positivo o que outrora era negativo. Por isso nos ajude, Senhor, a escutar aquilo que, uma vez mais, a nossa voz, pessoalmente, vai cantar do fundo do coração. Ajuda-nos, Senhor, não a trabalhar, mas a servir. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume.